No vídeo de hoje, a gente vai compreender o esquema do vidro elétrico. Antes da gente intervir no esquema elétrico, no chicote elétrico do carro, vamos fazer as coisas mais fáceis, que é conferir os fusíveis e conferir o relé que alimenta o sistema. Os fusíveis, a gente vai utilizar o guia de utilização do 306. No meu caso, é uma caixa de fusíveis de 30 fusíveis, então a gente vai lá para a página 98 e 99, mais precisamente na 99, tá? A gente vai procurar ali, ó. Aqui eu já sei que é o F28 de 15 amperes. Ele dá uma série de funções, mas aqui tá, ó, relé elevador de vidros dianteiros, tá? E o F29 que dá três funções. F29 de 30 amperes, alimentação, motor a trabalhar e relé elevadores dos vidros elétricos. Aqui está em português de Portugal, por isso que está ligeiramente diferente do nosso idioma. Sabendo disso, a gente vai atrás desses fusíveis, tá? A caixa de fusíveis do meu 306, ela tá um pouco judiada, então infelizmente ela não para no lugar, mas também não tem problema, tá? Ele já tá escrito aí, a gente vai procurar, ó, F28, F29, tá? O F28 é um de 15 amperes e o F29 é um de 30 amperes. Ambos os meus dois fusíveis estão ok, tá? Agora a gente vai pro relé, tá? O relé, no caso do 306, ele tem um de cima. Aqui, o local, né, o habitáculo onde minha caixa de fusíveis tá toda quebrada. Então ela não vai parar na posição. A gente vai ter um relé superior, que é esse aqui, agora ele tá aqui embaixo, né? E o inferior. Enfim, é um relé da G Cartier, né, verde, que é do vidro elétrico, tá? É o segundo ali de posição. No caso, o relé medir o 85-86, vai dar resistência, né? E o 30-87, quando você aciona o relé, quando você alimenta a bobina do relé, tudo que tem no pino 87 vai passar para o 30, do 30 vai passar para o 87. No caso da Peugeot, ela utiliza números, então vai ser 1, 2, bobina do relé, 3 e 5 a parte de potência, que é o 87 e o 30, fechou? Agora que a gente já viu os fusíveis, já viu o relé está funcionando e os fusíveis não estão queimados, agora sim a gente vai compreender como é que funciona o esquema elétrico. Vamos lá entender isso aí, né? Eu utilizei como base esse manual, além das medições que eu já tinha feito, né? Aqui é o manual do 306 HDI, fase 2. Só que a gente já tem um pequeno detalhe, a gente tem uma inconsistência, né? Um erro no manual, que é que do lado esquerdo a gente não tem dois botões, a gente tem um botão, porém com duas funções. Eu acho que fizeram isso aqui para deixar o manual mais fácil para entender, né? Porém, no 306 ele não tem dois botões físicos ali, né? O conector é um conector simples de 5 vias, aqui seria um conector de 10 vias, porque cada botão tem 5, então daria 2 botões, daria um 10, tá? Simplificando esse manual, eu fiz esse outro aqui, de criação própria, e mostra como é o conector. Então aqui a gente está vendo o conector pela frente, dos dois lados, de ambos os lados, tanto do motorista quanto do passageiro. E a gente vai começar pelo relé do vidro elétrico, tá? Como é que vai ser a ligação? No pino 1 do relé, a gente vai ter um positivo vindo do F28 na parte de baixo, por isso que tem esse Bzinho. Seria só F28, porém, na caixa de fusíveis a gente tem o conector mais acima e o mais abaixo, né? Então é o F28 na parte de baixo, né? O conector de baixo, né? Um dos dois polos é o polo mais baixo, né? Então ele vai alimentar a bobina do relé no pino 1, tá? Do relé, que se você pegar na lateral do relé vai estar lá 1, 2, 3 e 5, que é referente aos bornes, né? Aos pinos do relé, tá? Então o pino 1 ele vai alimentar a bobina do relé positivamente, tá? Pós-chave. Tanto o F28 quanto o F29 é um positivo pós-chave linha de acessório. Ou seja, a hora que você dá a partida, no momento que você tá com o motor de partida ligado, o relé ele tá cortado, fechou? Ele não tá mandando sinal. Do lado 2, no pino 2, tá? A gente vai ter um negativo direto lá
do ponto massa da bateria, tá? Ele é aterrado ali próximo ao cabo que puxa o capô, até onde eu sei, tá? O F29 vai no pino 3, que é a parte de potência, né? A parte de chaveamento. Eu chamo de parte de potência, mas pode ser parte de chaveamento também, tá? É o F29 naquela condição, na parte mais baixa da caixa de fusíveis, no borne de baixo. É um positivo pós-chave, linha de acessórios. Conforme você dá partida, cai a zero a tensão para você não sobrecarregar o sistema, tá? O pino 5 é a saída do relé que vai para os botões do motorista e do passageiro, tá? No botão, se a gente for caminhar aqui pelo meu esquema, no botão do motorista, ele vai receber abaixo do conector, no segundo pino, né? Da borda do conector para o meio, para o centro, né? É o segundo. Eu estou fazendo isso porque lá não tem número e não tem letra. Não consegui encontrar nenhuma informação que dá número ou letra. Então, eu desenhei o conector. Se vocês forem ver o conector lá na frente, na prática eu vou mostrar, você vai ver que vai ter o lado que encaixa no botão do vidro elétrico e vai ter esse desenho de cima, né? Vista de cima. Essa é a vista de cima do conector. Então eu vou me basear por isso, tá? Então aqui no segundo pino a gente vai ter o positivo, tá? E no pino de cima vai ter um espaço vazio no vão do conector, né? Onde está o encaixe. Vai ter um espaço vazio, a gente vai pular e vai para o mais perto, né? O mais perto da extremidade ali do conector. Vai ter um negativo direto, tá? Vindo lá da bateria. Do outro lado, a gente vai ter 3 pinos, tá? Sendo que os 2 de cima, tá? Aqui depois eu mostro lá corretamente, né? Os 2 de cima, ele vai pro botão do passageiro, porque no próprio botão do motorista a gente tem um controle do lado esquerdo e do lado direito, né? Motorista e passageiro. No caso, nesse manual, ele dá como se tivesse 2 botões, então teria 10 fios, mas na verdade não tem, tá? Ele só tem um botão, ou seja, ele só tem 5 fios, ele só tem um conector, porém tem 6 fios, que é para controlar justamente o lado de lá, né? O lado do passageiro. Então a gente vai ter um fio que ora é positivo, ora é negativo, tá? Então a gente vai ter aqui, o primeiro pino vai sair e vai pro... Seguindo aqui, vai para o inferior aqui, tá? Vai para esse pino aqui no botão do passageiro. Lembrando que esse é o conector, esse é o espaço em vazio, né? E é esse o diagrama. Reparem que esse é diferente desse, tá? As ligações e os pinos, tá? Então você não pode inverter um botão do lado do outro, tá? Uma porque tem 2, né? E outra que você pode acabar tendo dano na elétrica do carro, né? Porque o botão do motorista ele é ligeiramente diferente, os fechamentos, né? Os fios do que o do passageiro. Então a gente vai ter a saída lá do sinal, ele vai vir para esse conector aqui, tá? Agora, o próximo, o pino de baixo, né? Ele também vai vir para o botão do passageiro, só que neste pino aqui, que vocês estão vendo na imagem, tá? Os fios do motor, do botão do motorista, que controla o vidro do motorista, são esses 2 que vocês estão vendo aí. Eles descem e vão até o motor, tá? No meu caso, eu não vou medir o motor porque eu estou utilizando um módulo que faz com que o vidro suba sozinho ao ativar o alarme. É um módulo à parte, né? Aí vai variar de alarme para alarme, de configuração para configuração, tá? Eu vou mostrar como é o original, tá? Agora, passando pro botão do passageiro, a gente vai ter um negativo, né? Aqui em cima. Os 2 sinais que vem lá do botão do motorista. E a gente vai ter a alimentação aqui, ó. Que vem lá do relé, tá? Do pino 5 do relé, ele vem até o botão aqui, tá? E as 2 saídas para o motor. As saídas que estão em verde, ela vai variar, aquilo que eu tinha comentado, que ora vão ser positivo, ora negativo. Então o mesmo fio que pode ser positivo também pode ser negativo, dependendo do estado, se o botão está solto ou se o botão está pressionado, tá? Lembrando que o descanso de ambos aqui, então se você for medir no descanso do motor, ele vai ser, dos 2 lados vai ser negativo. É apenas o descanso, tá? Um fio ele sempre vai ter que ter, uma polaridade ele sempre vai ter que ter. Então,
Peugeot determinou que é o negativo. Então o descanso de ambos os fios são negativos, tá? Bom, depois que a gente aprendeu aí o botão do motorista, botão do passageiro e o relé, a gente já checou os fusíveis, já encontrou onde está o relé. Agora a gente vai partir para as medições lá no carro. Agora a gente vai fazer as medições no botão, checar as alimentações, né? E os sinais. Então vai ser do F28 a parte baixa do 1. Olhando aqui na caixa de fusíveis, ó. F28, tá? Na parte de baixo. Ao pino 1, tá? Escala de continuidade no multímetro, tá? Fusível desconectado, relé desconectado. Pessoal, quando forem medir continuidade, o sistema tem que estar desconectado. Caso contrário, vocês não vão conseguir medir, fechou? Aqui não tá fazendo barulho porque eu simplesmente retirei o plug, ó. Coloquei o plug, ó. Tem que dar continuidade, ou seja, do pino 1 do relé, tá dando continuidade no pino F28, tá? Agora o pino 2 do relé ao negativo direto. Já coloquei aqui, ó. Troquei de polo, aqui é o pino 2, tá? Esse fiozinho fino, né? Pessoal, a cor do fio pouco importa. Pode variar de carro para carro. Eu sempre falo, guarde por bitola e por função. Que às vezes o mesmo fio tem a mesma cor, fazem funções diferentes, fechou? Conectado aí. Deixa eu conectar o multímetro. Ó, continuidade. Então, do pino 2 ao massa, o massa tá ligado aqui no vão de porta para uma garrinha, tá? Que é ligada na perna do multímetro, na garra do multímetro, fechou? Então, isso garante pra gente que o pino 2 tá muito bem aterrado, fechou? Agora, o pino 3, F29 na posição mais baixa, tá? O multímetro já tá aí apitando, ó. Aqui, ó, F29 na parte mais baixa, vai até o pino 3 do F29, então também tá ok. O multímetro tava apitando, acabou de sair a garrinha, então tá ok também. Agora, o pino 5, tá? É a alimentação dos botões. Porém, como eu tinha comentado com vocês, o meu carro, o vidro elétrico, ele digamos que adaptado, ou seja, tem uma modificação para ele subir no alarme, fechou? E com essa modificação, eu basicamente cortei a alimentação do botão, né? E a saída dos motores de ambos os lados. Então a alimentação eu vou ter que pescar o fio e não vai ser da porta do motorista, mas vem para o mesmo lado, tá? Os dois saem lá do pino 5, vem tanto para a porta do motorista quanto a do passageiro, fechou? E se vocês forem ver, tá com a agulhinha ali, tá vendo? É esse fiozinho rosa, tá? Que tá aí na ponta, tá? Ele tá com a agulhinha para poder medir. O certo ele ia vir aqui, tá? No terminal. Ele iria vir no terminal nessa parte aqui. Então se vocês forem olhar, tá? O esquema tá do mesmo jeito que tá o conector. Então aqui a gente tem a parte, né? Mostrar já pra vocês. Aqui tem a parte do conector, tá? Ó. Fechou? Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó, do conector, tá? É esse pino aqui, ó. Que é esse rosinha aqui, tá? Lembrando que não leve por cor. Leve por bitola e função, tá? Mas é esse aqui, tá? Então daqui tem que dar continuidade com o pino 5, né? Do relé. Então já tá lá com o multímetro já tá espetado lá no fio. Agora a gente vai vir no pino 5 aqui. Já tá dando, ó. Já tá até apitando. Ou seja, a gente garantiu que as linhas do relé estão ok. Então o relé não é o problema, porque tá chegando tudo certinho, não tem nenhum fio quebrado. A gente vai medir aqui é o negativo, tá? Então olhando o conector por aqui, aqui é onde encaixa no botão. O primeiro pino acima do conector vai ser o negativo. Olhando o conector, tá? O primeiro pino acima do conector, uma perna, um polo do multímetro aqui, né? Uma ponta de teste do multímetro aqui, outra no negativo, a gente tem a continuidade, fechou? A gente vai medir continuidade com o fio que sai lá do botão do motorista e vem pro botão do passageiro, que é no lado do conector o único pino que sobrou aqui embaixo, tá? Que vocês forem olhar assim, tá, ó. É esse aqui, tá? Ele vai estar aqui, né, no botão do passageiro e no botão do motorista, seguindo aqui, tá, ó.
ele vai estar no do meio, né? No da frente do conector, né? Tem o que tá vazio no da frente, fechou? Aí no conector do motorista, aqui no meio, né? É esse sinal de baixo. Olhando no do motorista assim, né? Ó. Na frente do vazio, tá aqui, ó. Parece que não, mas tá aqui, ó. Aí tá o fio do outro lado, que o multímetro tá apitando, fechou? Então esse fio de sinal tá ok. Aproveitando que a gente mediu o sinal desse aqui, né? A continuidade do fio desse aqui, vamos medir do pino de cima, olhando o conector no de cima, né? Ó, aqui, ó. Na diagonal do conector ou do lado do terra do botão do motorista, tá? Então ele vai sair dali e vai pro segundo pino da direita ali, fechou? Olhando o conector na direita, tá? O pino ali. Agora aqui, ó, tem o fio, ó, primeiro, segundo, ó, como mostra o desenho, né, ó. Segundo, vem lá da porta do motorista, aqui, ó, tá vendo? Multímetro, é que a garra do meu multímetro tá com problema, mas ó, apitando, significa que tá ok. Como eu tinha explicado pra vocês, a saída do motor eu não vou conseguir medir, porque eu tenho que desmontar o forro de porta. O forro de porta tá bom, tá? Mas aqui, entre esses dois pinos, tem que dar uma resistência, tá? Mas se você mediu tudo, tá chegando negativo, tem o sinal do botão, do passageiro, do motorista, o botão tá acionando legal, tá tudo certinho, o que morreu é a máquina, tá? Não é difícil de acontecer da máquina dar problema, né? Geralmente, o relé, ele dá problema, tá? Mas mais comum que o relé é a máquina, tá? E o botão, fechou? Medir a alimentação tem que remontar tudo ali, então você vai ter que encaixar os dois fusíveis F28 e F29 e o relé, tá? Agora, para poder retirar o botão, como é que faz, né? O botão ele tem essas travinhas de metal aqui, tá? Você tem que puxá-las para cima, né? Você tem que fazer uma pequena alavanca. Tem umas espátulas de plástico para você poder retirar isso aí, né? Eu retirei com o auxílio de uma chave de fenda, porém tomei muito cuidado para não marcar a peça, né? Mas mesmo assim, um pouco ainda acaba marcando com a chave de fenda. O ideal é a espátula de plástico, fechou? Bom, vamos lá. Então, na frente do conector, o pino. Aqui, na frente do conector, o multímetro. Multímetro na escala de tensão. Uma ponta de prova na porta, outra no negativo, fechou? Agora a gente vai ligar a chave e vai observar a tensão, fechou? Ah lá, já deu atenção, tá? Tá um pouco abaixo, porque a minha bateria tá descarregando, porque eu precisei fazer alguns outros testes, acabei utilizando muita bateria, tá? Então aí tá vindo os 12 volts, né? No caso 11 volts, lá do pino 5 do relé, tá? Do lado do passageiro a gente já concluiu, tá? Agora a gente vai medir do lado do motorista, né? Agora o botão do motorista, pessoal. O primeiro pino, depois do lado do conector, acima do conector, vai ser o negativo. Então, olhando aqui, tá, ó. O pino acima, tá, ó. Esse primeiro negativo. Continuidade com o multímetro na carroceria. Negativo, tá ok, fechou? Agora, o próximo que a gente vai medir a tensão, tá? De alimentação do vidro que vem lá do pino 5 do relé, fechou? Que é o de baixo do conector, tá? Então, olhando aí, ó, nessa posição, tá? Esse conector meio rebelde. Olhando aí, ó, esse aqui é do conector, tá vendo aqui, ó, na ponta do meu dedão, ó? De baixo, alimentação. Então, a gente vai colocar na escala de tensão, um lado na carroceria, outro lado na porta, chave do carro ligada, tá? Aí, ó. 10 volts, 12 volts, né? Tensão de bateria, né? Então, significa que a nossa alimentação tá ok. Agora aqui a gente vai ter os dois motores, né? O fio dos dois motores. O fio, pessoal, vamos supor que o seu esteja com um problema aí. Vai sair do conector, ou seja, olhando o conector nessa posição, esse fio aqui, tá? Ó, esse fio aqui e esse aqui é responsável, tá? Por comandar o motor. Se o seu tiver ruim, o que você vai medir? Continuidade daqui a aqui. Continuidade daqui a aqui. Ah, o chicote tá bom, a máquina tá ruim. Outro teste que você pode fazer também é alimentar, desconectar o botão, tá? E alimentar positivo e negativo aqui, tá? Aí você vai ver o vidro subindo ou descendo, dependendo da polaridade que você pôr. Eu queria mostrar, tá?
um macetinho para quem tem caneta de polaridade. Já dá para você testar se a saída do seu botão tá boa, tá? Se você acionar, tiver a resposta da caneta e a máquina não mexer, o vidro não mexer e não for chicote, o motor do vidro elétrico tá ruim, vai ser precisar substituir. Só aí com a caneta de polaridade, o LED verde tá indicando que tá funcionando, tá? Agora com a chave ligada a gente vai acionar o botão, tá vendo? Hora que eu aciono o botão para cima, ó, ele fica vermelho, ou seja, ele sai do descanso negativo, né? E passa a ser positivo. E quando tem a reversão de polaridade, ele nem se mexe, porque afinal ele já é negativo, né? Então aqui, ó, a hora que eu aperto para cima, tá? Mas aonde é que eu coloco? Você vai pôr ele nesses dois polos aqui, ó, aqui e aqui, né? No meu lá, eu tô testando nesse fio, agora eu vou testar nesse fio aqui. Já mudei de posição lá, ó. Ao apertar o botão, ó, vai ficar vermelho, tá? Nisso eu já testo o botão, tá vendo, ó? Então isso significa que o botão tá correto, né? O botão tá funcionando, tem as linhas de entrada, as linhas de saída e na saída do botão tá ok. No meu caso, como vocês vão ver, ó, se eu apertar, ó, ele sobe o vidro elétrico, né? Porque não tem defeito o sistema do meu carro, ele funciona normalmente, tá? Do outro lado, você pode testar do mesmo jeito. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente aprendeu lá a testar a saída, as continuidades, viu como é que funciona, ainda mostrei pra vocês como é a saída do motor, né? O sinal de descanso e tudo mais ali, tá? O sinal, né? O descanso da porta aqui, a hora que você for medir com a caneta de polaridade, ela vai dar negativo dos dois jeitos, tá? Então vai ter negativo no fio 1, digamos assim, e no fio 2 também vai ter negativo, porque o botão fecha, né? O botão faz com que o motor fique em negativo. Ambos os motores têm o descanso em negativo, bastando ter o positivo para ele funcionar, né? Para ele subir ou para ele descer o vidro. Bom, então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui, tá? A gente compreendeu um pouco do sistema do vidro elétrico, tá? Isso do original, claro, né? A gente aprendeu, né, dos dois lados, como que você consegue controlar o outro lado também, né? Por causa dos fios que saem daqui, né? Ele acaba fechando o motor lá, tá? Por causa do tipo do botão, tá? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @PabloEnd, vou deixar passando aqui na tela. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, o YouTube não me notifica, mas tá no processo. Então é isso, valeu e falou!